Nós vamos ver aqui os recursos agora para a configuração da prestação de serviços veículos. Bem, a configuração, inicialmente, é configurar o módulo 131 na chave, que é serviços veículos. Depois nós temos o cadastro de peças e produtos e também o cadastro de serviço, a utilização do cadastro do SIMAC mesmo, é tudo integrado com o SIMAC. Você pode cadastrar com todas as características, as peças e produtos. E, no caso de serviço, um detalhe que tem aqui é que a tributação ela tem que ser serviços, né? Porque indica que é serviço. Então você tem toda a situação. Você pode cadastrar, por exemplo, serviço sem preço. Depois o sistema tem recurso para esse preço ser informado na hora de fazer o lançamento. Né? A mesma coisa acontece até mesmo com a peça ou um produto. Pode ser ditado o preço na hora. Então são recursos que você tem em relação aos serviços e produtos que podem ser cadastrados. Depois a gente tem a operação. A única alteração que se faz na operação é o seguinte. As operações são normais do SIMAC, prestação de serviço, a venda, a NFCE, NFE e assim por diante. Só que tem situações em que, por exemplo, não vai se utilizar o SIMAC para gerar as notas de serviço. Então essa nota vai para o gerenciador, quando se gera a nota de serviço, ela vai para o gerenciador de nota e você envia a nota de serviço através do SIMAC. Tem empresas que preferem fazer essa nota no site, né, ou fazer a nota manualmente, depende da prefeitura. Então, nesse caso, eu tenho que criar operações, e aqui na operação é uma operação comum. O único detalhe que eu coloco é que na nota fiscal, aqui, olha, prestação, nota fiscal comum, eu vou colocar em característica adicional NF manual de serviço. Essa é a alteração que eu vou ter que fazer. Quando eu coloco essa característica adicional, automaticamente as notas geradas aqui de serviço, elas não vão para o gerenciador de nota. Eu posso enviar depois manualmente. Então, mas também tem outro detalhe. Para mim gerar nota de garantia, cortesia, e mesmo para poder não entregar o produto como não aprovado, aqui eu vou ter que vincular o usuário a uma operação com essa característica aqui. Então você vai ter que, de qualquer forma, cadastrar uma operação dessa e vincular ao usuário, porque senão ele não consegue fazer o fechamento de OS de garantia e cortesia. Bem, aí nós temos também um outro recurso muito interessante do SIMAC, que é cadastrar listas adicionais. Defeitos, que são defeitos padrão, que sempre tem. Checklist de situações que sempre ocorrem nas ordens de serviço é outro exemplo. E também as ocorrências, que servem para estatísticas e assim por diante. Essas listas são cadastradas aqui, ó, adicionais. Eu tenho prestação de serviço. Defeitos, por exemplo. Então, eu posso colocar aqui defeito. Ó, disco de freio com barulho, vazando óleo, seta direita. Posso incluir os defeitos aqui nessa lista. Adiciono o defeito e retorno. Depois tem um checklist, por exemplo, a indicação de combustível, quanto é que tem, se tem chave de roda, se tem macaco, se tem step. Posso adicionar mais um aqui, posso adicionar triângulo. Então, posso aqui retornar depois e assim por diante. Em ocorrências, eu posso cadastrar as diversas ocorrências aqui. Ocorrência é para gerar estatística, né? Por exemplo, depois de um determinado período, eu quero tirar um relatório de todas as OS que eram garantia. Todas as OS que eu fiz, por exemplo, e não foi aprovada porque o preço estava mais caro, perdeu para a concorrência, porque faltou uma peça, o cliente desistiu. Todos os serviços realizados com sucesso, então tem todas as estatísticas que eu posso gerar aqui no sistema. Então é muito importante esse recurso de lista aqui. Outro recurso que eu posso utilizar também na configuração é já vimos aqui os principais e tem aqui o recurso das empresas, o cadastro das empresas. Aqui eu já tenho o tipo de veículo prioritário. No caso, quando eu for fazer a consulta automática dos veículos, qual tipo de veículo que vai ser prioritário? Vai ser carro, moto ou caminhão? Você vai perceber isso na prática, mas a configuração eu faço aqui. A outra configuração é quantos dias eu vou ter para a consulta de serviço. Quando eu faço um relatório, quando eu faço uma consulta inicial, porque eu posso ter uma faixa de dias menor ou maior. Porque com a medida que o banco de dados vai crescendo, pode demandar muita OS e talvez muita informação não vai ser útil na minha consulta. Então eu posso fazer aqui essa alteração na consulta, configurar. Na aba P6, integrado com o SIMAC, se tiver o gestor de cobrança, né, configura se vai fazer a consulta. Na aba P9,
tem a opção de fazer edição de preços, essa opção de preço de peças e produtos em serviço, porque pode ser que a empresa não trabalhe com edição de preço, o preço é travado, o preço da peça e serviço. Se o preço for editável, aí o preço lá estiver zerado, há a possibilidade de fazer edição desse preço aqui. Que muitas empresas também gostam de editar o preço da peça e do serviço. O sistema permite fazer isso. Serviço é quando ele estiver zerado, com preço zero. E peça segue também essa mesma linha, mas tem que ter a configuração aqui. E se ele bloqueia a abertura de OS para clientes inativos bloqueados, então outro recurso aqui da aba P9. E na aba P13 você configura aqui o repositório. Então esse repositório ele pode ser local, dentro de uma máquina, de servidor, então você tem que cadastrar, liberar o caminho aqui para as imagens serem salvas nesse repositório. Esse repositório ele pode estar sincronizado com qualquer drive virtual, como OneDrive, Google Drive, Dropbox e assim por diante, então você tem como salvar isso também e fazer um backup. Então essas são as configurações relacionadas com a empresa. Depois nós temos aqui configurações importantes que são relacionadas, por exemplo, com seguradora. Você quer cadastrar e informar no OS seguradora. Então você vai aqui em fornecedor. Se o fornecedor for uma seguradora, você cadastra como fornecedor normal. Apenas aqui em grupo, você coloca aqui como seguradora. É o que muda. Bem simples, né? Para indicar qual seguradora na OS. E depois de seguradora tem a configuração do usuário. Então os usuários, você tem que liberar as operações, tem configurações na aba geral, tem configuração numa aba específica de serviço, tem configuração na aba de cancelamento, na aba de contatos e agenda e também algumas liberações. Vamos ver aqui, básico, usuário. Então a primeira coisa é liberar a operação para o usuário, as operações que você criou. No mínimo, uma operação dessa aqui, vinculada à nota fiscal manual de serviço, se tiver garantia, o usuário fechar OS com isso, né? Garantia ou cortesia. Aqui nós temos uma outra configuração, na aba geral, por exemplo, configuração se vai incluir imagens, documentos na OS. Aqui também se vai enviar para o Excel. Na aba de saídas, nós temos diversas configurações aqui também, mas as configurações para a prestação de serviço é essa aqui, ó, se vai emitir documentos adicionais, porque há a possibilidade de emitir recibo na OS, aí também está vinculado ao caixa central, e também se vai realizar o cadastro de cliente. Isso é muito importante, no momento da abertura da OS, realizar o cadastro de cliente. Então você bloqueia aqui, porque pode ter empresa que quer que o cadastro do cliente seja centralizado em algum canto, em algum computador, e não para todo mundo ser liberado. Então a liberação é para o usuário. Na aba de serviço tem a opção de verificar todas as OS, né? Vai ver todas as OS que tem no banco de dados, senão isso fica limitado a um gerente ou ao dono da empresa, e um funcionário ele não vai verificar todas as OS. Uma outra situação, você vai permitir alterar os dados da OS, também você vai permitir abrir OS, configuração, fazer a entrega ou fechamento da OS. No caso de peças, você vai conseguir lançar as peças, excluir peças e produtos. Também, se vai fazer informação, vai editar o preço de serviço, se o preço for zero, ou o preço de peça. De peça tem que liberar também no cadastro da empresa. Um outro detalhe, se vai iniciar consulta agrupada, isso é interessante para o gerente ou para o dono da empresa, porque quando abre o grid de consulta, já vai sair uma consulta agrupada por tipo, por estágio da OS, e depois se vai realizar a pré-ordem de serviço. A pré-ordem de serviço ela é um pré-orçamento que depois pode virar OS. Cancelamentos, liberação é essa aqui, exclui imagem documento. Depois nós temos aqui, seguindo na linha em liberações, nós temos aqui algumas opções. Por exemplo, se vai liberar preço em serviço. O que serve isso? Você tem uma situação em que um usuário não é permitido para ele editar preço de zerado. É só o gerente que faz isso. Então, se ele estiver lançando uma OS lá, 20 itens, ele parou, tem um item com preço zerado, ele pode chamar o gerente simplesmente vai lá, coloca a senha dele e lança o preço e dá sequência ao lançamento da OS. Sem precisar de liberar para ele lançar todos os preços do usuário. Então, isso pode ser feito a nível de gerência e assim por diante. Outro detalhe aqui, liberar cortesia em serviço e garantia. Então, são mais duas configurações aqui. E tem a configuração relacionada com a agenda. Você vai visualizar a agenda em serviço.
São configurações relacionadas com os recursos que o SIMAC tem. Mais informações sobre a prestação de serviço veículos, nós temos a Universidade SIMAC.